Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Pessoal, nesta aula vamos falar sobre as palavras mas e mais, que são palavras que geram muitas dúvidas nos estudantes. E nesta aula vamos fazer uma abordagem mais complexa, uma abordagem mais analítica, para que você saia desta aula sem dúvidas quanto ao emprego de mas e mais. Para isso, inscreva-se aqui no canal do YouTube do professor Anderson Magalhães. Além disso, seja membro do nosso canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos para assinantes. Esta aula, inicialmente, estará pública aqui no canal, mas talvez daqui a alguns dias será uma aula exclusiva para os nossos queridos membros. Portanto, por um valor irrisório, seja assinante aqui do canal do professor Anderson Magalhães e tenha acesso ao melhor conteúdo de língua portuguesa no Brasil. Vamos lá, vamos avançando, pessoal, e deixar esse assunto muito bem estruturado para você, aluno do professor Anderson Magalhães. Vamos lá. Pessoal, aula de hoje, mas e mais. Vamos lá? Vamos avançando aí, galera. O que é a palavra mas? Né? Vou pronunciar mas. Apesar de ser carioca, né? Vou fazer um esforço aqui para pronunciar a palavra como sendo mas, para ficar melhor aí para o seu ouvido, né? Senão, mais. Né? Então, mas. A palavra mas é uma conjunção adversativa. Ela exprime uma ideia de oposição, galera. Exprime uma ideia de oposição. Ela equivale, ou seja, ela pode ser substituída por contudo, todavia, entretanto, no entanto. Pode ser substituída por porém, tá? Então, a palavra mas, uma conjunção adversativa que exprime oposição entre ideias. Pode ser substituída por porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Vamos lá? Vamos a exemplos? Anderson estudou bastante, olha aí, ó, estudou bastante, mas, olha aí, ó, não conseguiu boa nota. O Botafogo terminou o campeonato invicto. Ó, terminou o campeonato invicto. Só que tem uma oposição. Ó. Mas, ó, porém, não foi campeão. Hoje fez muito calor. Ó, hoje fez muito calor. Mas não foi à praia. Repare que em todos esses exemplos aí, eu posso dizer o quê? Anderson estudou bastante, porém, não conseguiu boa nota. O Botafogo terminou o campeonato invicto, porém, não foi campeão. Anderson estudou bastante, porém, não conseguiu boa nota. No entanto, não conseguiu boa nota. Todavia, não conseguiu boa nota. Hoje fez muito calor, mas não fui à praia. Porém, não fui à praia. Entretanto, não fui à praia. Então, qualquer um desses exemplos poderiam ser substituídos por porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e por aí vai, e assim sucessivamente. Já a palavra mais, aqui ó, com i, ela pode ser um pronome ou um advérbio de intensidade. E aí, o que você vai pensar? O seguinte, você vai pensar que essas palavras, essa palavra mais, ela pode ser substituída pela palavra menos. Então, pela palavra menos, tá? Pode ser substituída, não pode ser substituída. Ela tem por antônimo a palavra menos, tá? Ela não pode ser substituída, pelo contrário, né? Ela tem por antônimo, ou seja, o contrário de mais é menos, tá? Então, o contrário desse mais com i é menos, tá? Essa palavra mais também, com i, ela dá uma ideia de adição, tá? Ela vai te dar uma ideia de adição. Ela vai te trazer essa ideia de adição. Então, mais com i pode ser pronome ou advérbio de intensidade. Qual que é o antônimo dela? É a palavra
menos. É a palavra menos, a mais com i. O antônimo dela, ou seja, o contrário dela é a palavra menos. E ela tem uma ideia de adição. Tá? Luana leu mais livros este mês do que no mês passado, tá vendo? Então ela acrescentou mais livros, ela adicionou livros. Então veja que traz uma ideia de adição. Natália era a aluna mais simpática da classe. Então, tá vendo? Ela poderia ser a menos simpática, mas não, ela era a mais simpática. Então veja que a palavra mais com i, ela pode ser o contrário de menos, ela é em oposição a menos, né? E traz uma ideia de adição. Então, Luana leu mais livros esse mês, ó, do que no mês passado. Então, ela adicionou uma ideia de adição. Ela poderia ter, inclusive, lido menos livros, ó, menos livros, mas ela leu mais livros. Então, mais com i, contrário de menos. Mais com i, contrário de menos. Beleza? Tranquilo. Então, avançando aí, ó. Olha aqui o número 1. Vou fazer aqui para exercitar isso aqui, ó. Número 1. Anderson tentou, mas não conseguiu. Vai ser mais com i ou sem o i? Anderson tentou, porém não conseguiu. Veja que tem uma ideia de adversidade, né? Uma ideia de oposição. O cara tentou, mas ele conseguiu? Não conseguiu. Então tem uma oposição, tem um contraste aí. Então, ó, Anderson tentou, mas não conseguiu. Então é uma oposição, tá? Poderia trocar esse mais aí por porém, ó. Ele tentou, porém não conseguiu. Ele tentou, entretanto não conseguiu. Ele tentou, no entanto não conseguiu. Ele tentou, todavia não conseguiu. Então, quando você consegue trocar por porém, contudo, todavia, entretanto, vai ser mas. Próximo. O país parece ser viável, mas não consegue sair do subdesenvolvimento. Ó, ele parece ser viável, porém não consegue sair do subdesenvolvimento. Então, veja que novamente eu tenho um contraste. É viável, mas é subdesenvolvido. Então, quando eu tenho esse contraste, ideias opostas, vai ser o mas, sem o i, tá? Seu mas. O país parece ser viável, porém não consegue sair do subdesenvolvimento. Então veja aqui, nessa número 2 aí. Ó. O 3. Anderson foi o que mais tentou ser simpático. E agora? É o contrário de menos, né? Ele poderia ser o que menos tentou ser simpático, mas não. Ele foi o que mais tentou ser simpático. Então esse mais aqui é com i. Esse mais aqui é com i. Foi o que mais tentou ser simpático. Beleza? Tá vendo aí? Então, quando você consegue fazer um contrário de menos, quando é o contrário de menos, é mais com i. Né? Anderson foi o que mais tentou ser simpático. Ele poderia ter sido o quê? O que menos tentou ser simpático. Só que ele foi o que mais tentou ser simpático. Beleza. Número 4. Aquele é um dos países mais miseráveis do mundo, com i também. Então repare que tem uma ideia de contrário de menos, ó. Poderia ser um dos países menos miseráveis, só que ele é um dos países mais, daí é com i, mais miseráveis do mundo. Ó, número 5. O ônibus parou e mais pessoas entraram. Ó. Veja, a ideia de adição, então é com i. Então, a ideia de adição. O ônibus parou e mais com i, pessoas entraram, porque te dá uma ideia de adição. Então, quando te der uma ideia de adição, mais com i. Se for o contrário de menos, mais com i também. Se for oposição, se pudesse trocar por porém, contudo, todavia, não entrando, aí vai ser o mas sem o i, beleza? Vamos lá, vamos avançando, tem mais aí, ó. Número 6. Luana é a aluna o quê? Mais inteligente da turma, com i. Eu poderia dizer que ela é a menos inteligente da turma, tá vendo? Então, quando é o contrário de menos, é mais com i. Próxima. Maria está calma, mas costuma ser estressada. Olha a oposição clara aqui, ó. Calma e estressada, tá vendo?
Então vai ser o mas sem o i. Maria está calma, porém costuma ser estressada. Maria está calma, entretanto costuma ser estressada. Então, quando eu consigo trocar por porém, entretanto, contudo, todavia, é mas sem o i. Número 8. Paulo gostaria de viajar mais vezes, mas com i. Por que com i? Porque dá uma ideia de adição, né? Mais vezes. Também é o contrário de menos, né? Porque ele poderia gostar de viajar menos vezes, né? Então, quando é contrário de menos, é mais com i. 9. Os combustíveis devem ficar mais caros, com i. Mais com i, ó. Eles poderiam ficar menos caros, mas eles vão ficar mais caros. Então, quando é contrário de menos, é mais com i. 10. Esse caminho é mais rápido, com i. Eu poderia dizer que esse caminho é menos rápido. Contrário de menos, mais com i. Beleza? Tranquilo então? Contrário de menos, mais com i. Se puder trocar por porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, é mas sem o i. Vamos avançando e resolvendo as questões agora. Olha aí. Assinale a alternativa correta em que mas e mais são corretamente empregadas nas lacunas. Número 1. Ela chegou, mas não veio sozinha. Então, ela chegou, porém não veio sozinha. Então, aqui, ó, quando eu consigo trocar por porém, é mas. Número 2 agora. Que bom, você trouxe mais pessoas para a festa. Ele poderia ter trazido o quê? Menos pessoas. Então, veja que dá uma ideia de adição. Estou acrescentando. Portanto, é mais com i. Ideia de adição é mais com i. Que bom, você trouxe mais pessoas para a festa. Número 3. Eles estavam com fome, mas naquele horário já não havia o que comer. Ó. Estavam com fome, mas não havia o que comer. Está vendo a oposição? Eles estavam com fome, porém, naquele horário já não havia o que comer. Então, é mas sem i. Então, quando eu posso trocar por porém, contudo, todavia, no entanto, quando eu tenho essa ideia de oposição, é mas sem o i. Estavam com fome, mas naquele horário já não havia o que comer. Então, ficou mas, mais e mais. Ficou aqui letra... Cadê? Letra C. Essa daqui, depois o com i e o sem i. Então, ficou assim, gabarito letra C. Tranquilo? Beleza. Mais uma. Cara, ele vai falar um monte ali, ó. E daí ele vai lá embaixo, lá. Olha só o enunciado da questão. Lá embaixo, lá. Identifique a frase que possui o emprego equivocado dos vocábulos em análise. Dos vocábulos mas e mais. Tá? É isso que ele quer. Identificar a frase que possui o emprego equivocado dos vocábulos. Vamos ver lá. Letra A. Sou muito agitado, mas estou muito calmo hoje. Veja, ó, ele é agitado e está calmo. Tá vendo a ideia de contradição, de oposição? Então, é o mas sem i. Tá certinho aqui. Letra A tá certo. Tá vendo? Sou muito agitado, porém estou muito calmo hoje. Dá para trocar por porém. Letra B. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Tá vendo que tem uma ideia de adição? Então está correto ali, é com i. Eu poderia dizer que estou vivendo num mundo menos justo. Então, contrário de menos, mais com i. Tá vendo? Então, na letra B, aquele mais ali é o contrário de menos. Quando é contrário de menos, é com i. Letra C. Pedro foi à festa com seu amigo, mas sua namorada. Então, uma ideia de adição, mais com i. Ele foi com seu amigo, mais sua namorada. Então, acrescentou uma pessoa. Então, uma adição é com i.
Letra D, já tenho muitos livros, mas não consigo parar de comprar outros. Opa, já tenho muitos livros, porém não consigo parar de comprar outros. Então aqui está errado. Isso aqui vai ser a resposta, letra D. Porque aqui é mas sem o i. Letra D, ó, já tenho muitos livros, porém, entretanto, contudo, mas não consigo parar de comprar outros. Então, essa aqui é a ideia. Beleza? Letra E. Meus irmãos têm mais qualidades do que defeitos. Ó. É mais contrário de menos. Eu poderia dizer, meus irmãos têm menos qualidades do que defeitos. Então, quando é contrário de menos, é mais com i. Beleza? Então, o gabarito é letra D. Agora, o enunciado lá. Ó. Mais do que uma vontade nossa, essa é uma determinação legal. Sabemos dos desafios, já que a comunidade vai ter que adotar uma nova cultura, mas acreditamos que em pouco tempo os resultados serão os melhores possíveis, afirma o prefeito Matias Koller. Em se tratando de ortografia, assinale a alternativa completa, correta e respectivamente as lacunas. Ó. Mais do que, esse mais aqui é com i. Mais do que uma vontade nossa. Esse mais é contrário de menos, né? Ó, poderia ser menos do que uma vontade nossa, mas não, é mais do que uma vontade nossa. Então, quando é contrário de menos, é mais com i. Daí ele continua. A comunidade vai ter que adotar uma nova cultura. Porém, acreditamos que em pouco tempo, entretanto, acreditamos que em pouco tempo, contudo, todavia, ou seja, mas sem i. Então ficou aí, ó, letra E. Gabarito letra E. Beleza? Porque, ó, mais do que uma vontade nossa, poderia ser o quê? Menos do que uma vontade nossa, tá? Então é com i. Quando é contrário de menos, é mais com i. E depois, ó, porém, acreditamos, tal. Quando posso trocar por porém, é mas sem o i. Beleza? Então, o gabarito é mais com i e depois o mas sem o i. E agora a última para encerrar. Analise as frases a seguir. Número 1. Nunca vi pessoa mais dissimulada que ela. Mais aí contrário de menos, né? Eu poderia nunca ter visto uma pessoa menos dissimulada. Contrário de menos, mais com i. Então, mais. Número 2. Vou de carro. Mas, ó, vou de carro. Porém, preciso passar no posto e abastecer. Vou de carro. Contudo, entretanto, preciso passar no posto e abastecer. Então, é mas sem o i. Número 3. As questões de português são as mais fáceis. Esse mais é contrário de menos, ó. As questões de português poderiam ser o quê? As menos fáceis. Contrário de menos, mais com i. Aí vai ficar o quê? Mais com i. Então, com i, sem i e depois com i, letra A. Tá vendo? E aí, encerramos. Tá, pessoal? Então, encerramos aí. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido o conteúdo desta aula. E peço novamente, assine aqui, seja membro do nosso canal. Estamos juntos? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!